Nós não podemos partir do princípio que ele está pensando o pior, né? Vamos pensar que ele está pretendendo se recuperar. Eu diria para o telespectador que ele está arrependido e está na dúvida se deve continuar foragido ou se apresentar. Eu diria que o melhor caminho era se apresentar. Eu digo isso porque a fuga que o senhor empreendeu, às vezes está no regime semiaberto, a fuga que o senhor empreendeu poderá lhe acarretar uma regressão de regime. O que é a regressão de regime? O senhor que estava no regime semiaberto passa a cumprir a pena num regime mais gravoso, mais oneroso, que seria o regime fechado. O senhor que estava no semiaberto, em função dessa fuga, o senhor pode vir a ser obrigado a cumprir a pena num regime fechado, que evidentemente todo mundo sabe que o regime fechado é uma penitenciária com grade. O senhor vai ficar realmente preso. Semiaberto não é preso, é uma prisão relativa. Então eu diria que se o senhor se apresentar e inclusive justificar o motivo da fuga, o senhor, digamos, fugiu porque o senhor estava com um parente doente e precisava ver esse filho, esse parente, ou o senhor estava sendo ameaçado lá dentro do presídio, o senhor fazendo essa justificativa, porque com a sua fuga é feito um tal de PAD, é um processo administrativo disciplinar, em que o juiz vai analisar aquela falta cometida por ele e vai analisar se aplica a regressão ou não. E se o senhor se apresenta, uma coisa favorável é a reapresentação. O senhor está retornando ao presídio, quer voltar a ser preso, já é um ponto a seu favor. E lá fazendo uma prova de que há justificativa para aquela fuga, o senhor pode voltar a continuar a cumprir a sua pena no regime semiaberto. Agora, o senhor disse que pergunta se é melhor continuar foragido. Bom, eu vou responder a outra pergunta também. Eu vou responder. Eu diria que seria melhor o senhor continuar foragido se a sua pena estivesse próxima de atingir a prescrição. Porque a execução penal, ela também prescreve. Então, se o senhor está foragido há bastante tempo e falta pouco tempo para atingir a prescrição, se o senhor conseguir ficar foragido durante o tempo que resta para ser decretada a prescrição, aí o senhor deve ficar preso. Eu, particularmente, acho que se o senhor cometeu um crime, tem que pagar por ele. Mas, de qualquer maneira, como advogado, eu sou obrigado a ser técnico e dizer que, se falta pouco tempo para a prescrição, seria uma melhor alternativa permanecer. Doutor Gustavo, Não, só uma observação, concordo plenamente. O processo administrativo disciplinar, ele é um processo bem subjetivo, e aí então o conjunto probatório é que vai definir se ele vai voltar para o regime, se a justificativa dele foi correta. Aqui, para finalizar esse bloco, o senhor não se preocupe que não tem um intermediário entre o semiaberto e o xadrez. Ainda bem, né, doutora Luiz? Porque essas leis penais são tão benignas que, olha, hoje é impressionante, né, o que acontece. Nós vamos a um intervalo para o anúncio dos nossos apoiadores e já voltamos com o último bloco do programa. Comunicando Direito. Apoio Cultural JHS Advogados, Dr. Jairo Hamilton dos Santos, Avenida Assis Brasil 6203, Sala 204. Telefone 33 44 45 25. Asticom, Dr. Aloísio Martins e Doutora Ângela da Silva, Avenida Assis Brasil 6203, Sala 303. Telefone 33 40 59 20. Carmona Advogados, Dr. Felipe Carmona, Avenida Protásio Alves 3504, Sala 605. Telefone 33 34 25 75. Baterias Líder, distribuidor exclusivo para o Rio Grande do Sul da Cedelco Freedom, Avenida Assis Brasil 5984. Telefone 3364 3131. Estamos de volta com o programa da comunicação
Comunicando o Direito, da Confraria da Comunicação. Continuando com as perguntas, a dona Maria Aparecida Scherer, do bairro Santana, pergunta para o doutor Gustavo: tenho plano de saúde há mais de 10 anos, precisei fazer uma cirurgia no quadril. O plano de saúde cobriu a cirurgia, a internação e medicamentos, mas não pagou o material utilizado. Está correto? Não está, mas o doutor Gustavo vai responder para a senhora. Bom, o doutor Jairo já respondeu. Não está. Não está correto. Geralmente os planos de saúde, e infelizmente os planos de saúde, eles não cumprem o que está no contrato e mais, colocam cláusulas no contrato de prestação de serviço do plano de saúde que são derrubadas na justiça. Então, esse fato de aprovar todo o procedimento, aprovar o medicamento e não aprovar o material usado, aqui me parece que foi um tipo de prótese, alguma coisa assim, então não está correto isso aí, não está correto, porque o plano de saúde ele tem que cobrir todo o tratamento, né? Então essa pessoa, se ela já fez o tratamento e pagou, ela pode reaver esse dinheiro, ou se ela ainda não fez o procedimento, ela pode entrar na justiça, pedir em caráter liminar, que o juiz concede, então, dando a ordem para o plano de saúde fazer todo o procedimento. O que me deixa perplexo, doutor Gustavo, doutor Aloysio, é que os planos de saúde perdem sempre em casos como esse. E eles insistem em fazer. Ora, convenhamos, sou telespectador, nós vamos fazer uma cirurgia, por exemplo, a pessoa vai colocar um marca-passo. Aí, o plano de saúde autoriza a fazer a cirurgia, paga os medicamentos, paga o hospital, mas não paga o marca-passo. Então, o que tem que fazer? O médico abre, fecha, paga as despesas do hospital e vai embora. Ora, isso é ridículo. Eu tenho assim, certa... Os planos de saúde perdem sempre. Se ele autorizou fazer a cirurgia, ele tem que autorizar colocar o que for necessário, o material utilizado. É a mesma coisa, uma prótese na bacia. Autorizou, eu tenho um caso que autorizou, só que não quer pagar a prótese, porque, mas eu autorizo o médico, autorizo o hospital, pago os medicamentos, mas não pago. Isso não é uma verdadeira absurdo, mas a legislação, a jurisprudência tem firmado, tem que pagar sim, os planos de saúde têm que pagar sim. Eu não vou dar o nome de um aqui, que é acostumado a pagar na justiça. Parece que eles já estão satisfeitos. Entra na justiça, eles vão lá e pagam. O que o senhor acha disso aí, doutor Aloysio? Não, eu acho que realmente os planos de saúde, eles abusam do direito, inserindo cláusulas, porque eles não pagam, se baseando em cláusulas contratuais, porque eles inserem lá, porque o contrato de plano de saúde é um contrato de adesão. Claro. Ou a pessoa assina aquele contrato ou não tem o produto. Geralmente essas discussões também, grande parte elas se dão pelo fato de o médico indicar por exemplo, um marca-passo da marca tal, ou um marca-passo importado, ou uma prótese importada, e o plano de saúde ele autoriza somente a prótese nacional, ou a prótese daquela, ou então o médico, a pessoa, apesar do plano de saúde, ela procura um médico fora, e ela só autoriza com o médico do próprio plano. Então existem todas essas discussões, mas se o melhor tratamento é aquele que o médico indicou, então o plano de saúde é obrigado a realizar todo o procedimento e pagar por tudo. E essa tem sido a orientação da jurisprudência, dos tribunais têm dado isso. O material é aquele que o médico pediu, é aquele que o médico entendeu que é o melhor para o paciente. Necessário. E não aquele que a companhia de seguros, no caso, o plano de saúde quer pagar. Não, é aquele que o médico que está tratando da pessoa entendeu que é o adequado. É aqueles equipamentos, aquela medicação necessária para curar o paciente. Claro. Não adianta o paciente ir para a cirurgia e sair de lá não recuperado porque o plano não quis cobrir uma determinada despesa. Mas o problema maior, doutor Gustavo, doutor Aloysio, é que eles vão para a justiça, a jurisprudência já confirmou, já está sacramentado, já está decidido, tem que pagar o material. Não adianta pagar o médico, pagar o hospital, quer dizer, corta. Aí não aceita colocar aquele marca-passo, manda fechar e pronto. É verdade. Só uma observação também, não sei se os doutores estão
estão observando isso, estou vendo muito isso na justiça, crescente, muito grande o número de ações contra a União, os estados e os municípios. Realmente a legislação é tão clara nesse sentido, de que é obrigação do Estado, é direito do cidadão, e qualquer cidadão, né, tem direito a isso. Então, e eu estou observando isso na justiça, as notícias pipocando cada vez mais, de que o Estado, a União, o município, eles são obrigados a pagar certo tipo de tratamento, fazer certo procedimento, internar em certas unidades específicas para aquele tipo de problema, e perdem sempre também. E claro que isso aí vai gerar pode gerar um colapso, né, que o SUS já é um sistema que passa por um colapso, e com essas crescentes ações da justiça, não sei como vai se resolver esse problema. Doutor Luiz, um telespectador não quis identificar, informa que requereu aposentadoria por invalidez, sendo constatado pela perícia a sua incapacidade para o trabalho. Entretanto, o INSS negou o benefício sob a alegação de incapacidade pré-existente. Ele pergunta o que é isso, que termo é esse, pré-existente, e se está correto o procedimento do INSS. A incapacidade pré-existente é aquela incapacidade que já existia quando o senhor se filiou à Previdência Social. Então, um exemplo prático. O senhor está incapaz hoje para o trabalho. E aí se vincula ao regime da Previdência Social e contribui durante 12 meses, que é o período necessário, é a carência mínima para a obtenção do benefício de auxílio-doença. Então, a perícia feita constata que quando o senhor se filiou ao regime da Previdência, o senhor já estava incapacitado. Aí, nesse caso, realmente o órgão previdenciário está com a razão, porque, na verdade, há um locupletamento. Porque o senhor, quando ingressou no regime da Previdência, já tinha aquela incapacidade. Isso há uma semelhança, ou talvez até identidade, com relação à doença pré-existente no contrato de seguro. A pessoa faz um contrato de seguro, um seguro de vida, e declara, e depois vem a ter uma patologia, vem a falecer de uma doença que ele já tinha antes da contratação do plano. Aí o plano de seguro também não cobre, porque a doença era pré-existente. Porque isso aí é considerado como se fosse uma fraude, uma maneira de obtenção de vantagem devida, porque a pessoa já sabia que tinha aquela doença ou aquela incapacidade, e mesmo assim passou a contribuir para se beneficiar posteriormente. Aqui, infelizmente, se efetivamente essa incapacidade era pré-existente, a Previdência está correta, e o senhor, se mesmo que venha ajuizar a ação, não vai obter êxito. Para finalizar o programa de hoje, eu tenho uma perguntinha aqui que um cidadão me fez aí. Ele mora em um edifício, tem uma vaga na garagem do mesmo. Ele quer saber se ele pode fazer modificações nessa garagem, se a convenção não fala nada sobre isso. Eu vou começar a responder, depois os dois podem. Não. Mesmo a convenção do condomínio sendo omissa, o condomínio não pode introduzir reformas, enfim, modificações ou alterações na sua vaga de garagem, nem modificar a natural destinação. Tem que permanecer como era. Doutor? É correto, ele não pode dar objetivo diverso para aquela, mesmo que a convenção de condomínio não determine nada sobre isso, ele tem que usar para o fim destinado, que é o estacionamento de veículos. Como um exemplo, eu diria assim, um exemplo prático. Se eu tenho uma garagem voltada para a rua, ele faz uma loja ali naquela garagem para atividade comercial, seria incabível. Temos tempo ainda? Bom, então ele avisou que já estava no final, mas vamos continuar. Pedro Batista Capanema pergunta se é verdade o segurado do INSS que se aposenta por invalidez tem direito a um acréscimo sobre o valor do benefício e se verdadeiro em que condições isso ocorre. É verdade na hipótese em que, devido a um acréscimo, se não me falha a memória, de 25% sobre o valor do benefício, naquelas hipóteses em que o beneficiário que
se aposentou por invalidez, ele necessita de uma terceira pessoa para os atos básicos da sua vida. Por exemplo, ele está inválido das duas pernas, então ele precisa de uma terceira pessoa para acompanhar, para lhe dar banho, para fazer a locomoção dele, para levar ele para médico. Então, nesses casos, no INSS, então, é previsto em lei, inclusive, um adicional de 25% para compensar esses custos que esse aposentado vai ter na sua rotina. Então, é realmente devido quando constatado a necessidade de uma terceira pessoa para que ele possa ter uma vida, não digo normal, porque se ele está inválido, a vida dele deixou de ser muito normal. Ele vai ter uma vida limitada, então essa terceira pessoa vai auxiliar ele nessas atividades e por isso ele recebe um acréscimo de 25%. Eu concordo plenamente, esse valor é realmente destinado para essas pessoas que exatamente necessitam de ajuda e aí então existe esse acréscimo aí no valor. Tem aqui, doutor Gustavo, esse aqui é uma perguntinha simples, mas é de irmão contra irmão. Ele pediu para não se identificar, então nós não vamos citar o nome. Informa que emprestou, ele está perguntando, ele emprestou verbalmente um imóvel para o seu irmão morar. Isso já fazem vários anos. Ele pergunta, ele está com medo, porque viu lá um comentáriozinho na família. Pergunta se pode perder o imóvel por uso capião e o que pode fazer para que isso não aconteça. A pergunta não tem muitas especificações ali, né? O contrato, esse contrato aí dele, realmente, por ser verbal, ele corre o risco de perder esse imóvel, sim. Alega que eu concordo, vou passar depois para a doutora Luiz, mas também quero dar minha opinião. Isso aqui na verdade, é direito imobiliário, não é direito de família. É uma briguinha de família, mas não é. O senhor emprestou imóvel, o senhor sabe que se emprestou. O empréstimo, ele pode ser considerado como um comodato. Comodato é o quê? É um contrato onde o senhor empresta para um determinado período até que o senhor retome. Como foi verbal, não existe prazo, então ele é por tempo determinado. No meu entender, o que o senhor fez foi um comodato, foi um empréstimo verbal para que o seu irmão possa residir. Este empréstimo, evidente, não gera valores, não gera pagamento de locação. Por quê? Porque o comodato não é uma locação, ele se diferencia da locação. O contrato de comodato tanto pode ser escrito como verbal. No meu entendimento, vamos ouvir o doutor Aloysio, o senhor foi um contrato, mesmo que não tenha falado isso com o seu irmão, o empréstimo verbal é um comodato, é um contrato de comodato verbal. O senhor não vai perder o usucapião para o seu irmão. O que o senhor tem que fazer? Quando o senhor achar que deve retomá-lo, o senhor tem que notificá-lo, dando 30 dias, então depois sim entrar com uma ação de reintegração de posse, porque aí caracteriza o esbulho possessório e o senhor retoma. Eu entendo que por ser membro da família, mais vai ser consagrado, mais vai ser confirmado o comodato e não vai haver a possibilidade de usucapião. Penso assim, não sei se o doutor Aloysio... Pela situação fática que ele nos coloca, que ele prestou verbalmente o irmão para ele morar há vários anos, essa situação fática não permite